Olá, meus queridos! Aqui estamos de volta com o nosso maravilhoso estudo da Palavra de Deus, que juntos temos estudado. Hoje é o estudo número 9 da série O Começo do Fim. E semana que vem será o último estudo dessa série, o número 10. E nós vamos completar então o estudo do livro de Apocalipse, desse estudo que nós temos feito sobre o começo do fim. Então, agradeço a todos que têm acompanhado fielmente até aqui. Muito obrigado por todos que estão assistindo também pelo YouTube. Muito obrigado mais uma vez. De novo, se você não fez ainda, deixe o seu like, porque isso ajuda a compartilhar os vídeos e fica mais fácil e mais visual para aqueles que estão assistindo de casa, então compartilhando também. Muito obrigado. Tem sido uma bênção ver o empenho de todos nós juntos nesse ministério, enquanto eu posso ensinar aqui, saber que vocês estão acompanhando fielmente a palavra de Deus, estudo da palavra de Deus, nesse assunto importantíssimo para a atualidade, para alertar o povo de Deus e alertar também os que não são crentes ainda no Senhor Jesus, que eles possam vir a conhecer o Salvador, para não ter que experimentar essas coisas terríveis que vai acontecer neste mundo após o arrebatamento da igreja, quando o Senhor Jesus voltar e o mundo vai passar por uma tribulação e depois por uma grande tribulação. Também é uma bênção para mim saber que muitos estão lendo o livro, estão compartilhando, estão passando para frente também e estão compartilhando o site também onde pode adquirir. Se você não comprou ainda e quiser, é fácil, você vai lá na editora peregrino.com.br, você vai ter essa oportunidade de adquirir o livro, ainda está em preço de lançamento. Então, de novo, muito obrigado pelo apoio maravilhoso de cada um de vocês. É uma alegria para mim saber que tem sido bênção para você e você tem sido bênção e canal de bênção para outros também através deste ministério. Então, o nosso estudo continua. Aqui estamos nós, ainda estudando as coisas que hão de acontecer, e desde capítulo 6 nós estamos estudando as coisas futuras que vão acontecer depois do arrebatamento da igreja, que aqui na Terra será chamado de a Grande Tribulação, 7 anos. Já passamos pelos 3 anos e meio no nosso estudo, e semana passada começamos no meio da tribulação para frente. Hoje nós vamos completar o final da tribulação, faltando só mesmo o encerramento, que é a semana que vem nós vamos começar com ele com a Batalha de Armagedon, quando Jesus volta para a Terra. Mas hoje nós vamos completar sobre capítulos 14 até capítulo 18. O que tem em capítulo 14 a 18? O fim da grande tribulação. Nós vamos ver sobre os 144 mil selados no capítulo 14. Não vai ser um estudo profundo aqui, porque nós já tratamos deles lá anteriormente, acho que no capítulo 7, quando fala deles, nós falamos sobre o que ia acontecer aqui no capítulo 14. Então vamos só mencionar algumas coisas importantes. Quem são eles, o que eles estão fazendo aqui na tribulação durante esse tempo, final da tribulação. Depois, capítulos 15 e 16, nós vamos ver hoje as sete últimas taças da ira de Deus. Esses 7 anjos vão despejar suas taças de ouro com punição terrível, tremenda sobre os habitantes daqui, especialmente sobre o reino da besta e aqueles que têm o sinal da besta, o 666 nas suas frontes, nas suas mãos. Enquanto eles estão servindo a besta, Deus está jogando uma punição terrível, nós vamos ver daqui a pouco. E por fim, vamos encerrar hoje com os capítulos 17 e 18, o julgamento de Deus e a queda da grande meretriz chamada Babilônia. Vamos ver quem é e o que vai acontecer. Então siga. Seria bom você ler os capítulos antes de entrar nesse estudo. Então espero, se você tiver oportunidade e tempo, se não fez ainda, pare e leia capítulo 14 e 18 para fazer mais sentido o que nós vamos tocar aqui. Primeira parte no capítulo 14, então, de novo falando sobre os 144 mil selados. Quem são eles? Se você lembrar bem, se você é bom de memória, nós tratamos deles no capítulo 7, quando falou que entre o sexto e o sétimo selos, houve então aquele intervalo e falaram sobre os 144 mil selados. Então, houve o selo deles. De novo, eles são todos judeus, 12 mil de cada tribo de Israel. São crentes na tribulação, judeus. Nada a ver com a igreja, que já não está mais aqui, nada a ver com os gentios que estarão aqui. São judeus de tribos judaicas,
durante a tribulação aqui, são crentes, e eles vão ter então um selo de Deus para separar eles, e eles têm um ministério importante. São os mesmos, de novo, como eu já disse, de Apocalipse capítulo 7. Eles são selados nas frontes, o nome de Deus. Para distinguir aqueles que têm o selo 666 da besta, esses têm um selo diferente, são protegidos por Deus contra as próximas 7 taças que vão cair daqui a pouco no capítulos 15 e 16. Eles não vão ser atingidos por elas, eles têm um ministério especial, eles foram chamados por Deus, separados por Deus, selados por Deus para pregar o evangelho do reino durante a tribulação, especialmente para os judeus, mas para o mundo todo. Esse é o trabalho que eles estarão fazendo aqui durante o finalzinho da tribulação. A descrição do caráter deles é muito linda. Eles são separados, nada a ver com esses 144 mil que outras religiões andam dizendo são eles. Esquece isso. Isso aqui são judeus lá no futuro, durante a grande tribulação. E olha o caráter deles. Não se contaminaram com mulheres, com nada. Eles são puros, são castos. Eles seguem e servem o Cordeiro. Isso é interessante. São judeus crentes no Senhor Jesus como Salvador. Não apenas o Messias que viria, mas o Messias que veio, o Salvador. E eles são escolhidos por Deus, eles nunca mentiram, eles não mentem, são totalmente puros. É uma qualidade especial de crentes durante a tribulação, guardados, selados, escolhidos por Deus para pregar o Evangelho durante a tribulação. E eles adoram o Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles estão aí adorando. E no começo, lá no capítulo 7, nós ouvimos falando deles lá no céu, mas agora eles estão no Monte Sião. Eles são vistos por João em pé no Monte Sião. Monte Sião é Jerusalém, para quem não sabe, é o Zion, é o Monte Sião, Jerusalém. E eles estão lá no Monte Sião porque já já, é o finalzinho da tribulação, já já eles vão estar lá com Cristo, quando Cristo voltar, Cristo vai reinar assentado em Sião, no monte, em Jerusalém, e eles estão lá. E será a capital do milênio, do reino milenar de Cristo será em Sião ou Jerusalém. Por isso eles já estão lá como um prenúncio. Jesus está voltando, o nosso rei está às portas. E aí eles pregam o evangelho do reino para aqueles que ainda não se converteram, judeus especialmente. Capítulos 15 e 16 são as últimas pragas, podemos dizer assim, os últimos 7 flagelos, os últimos 7 julgamentos de Deus caindo sobre a terra para punir os que estão seguindo a besta, aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus como Salvador, aqueles que rejeitaram Deus, eles agora vão ser punidos no final da tribulação, e a punição é pelo que eles estão fazendo, mas é também para causar arrependimento. E como nós vimos, você vai notar, elas parecem muito mesmo, são só 7 aqui, mas parecem muito com as 10 pragas lá no Egito. Muita comparação entre o que aconteceu lá no Egito para endurecer Faraó e também para o povo de Deus ver como Deus estava julgando aqueles que puniram Israel. Deus vai fazer a mesma coisa aqui na tribulação, com esses 7 anjos trazendo as 7 taças da ira de Deus sobre o reinado da besta. Antes de jogar as taças, esses 7 anjos maravilhosamente cantam o cântico de Moisés e do Cordeiro. Grandes são as tuas obras, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará o teu nome, pois só tu és santo. Terminando de cantar, eles vêm, e cada um deles, um após um, vão derramar as suas taças. O primeiro derrama a sua taça. Feridas malignas, feridas abertas, malignas, purulentas e doloridas nos adoradores da besta, somente neles, ninguém mais, nenhum crente, nenhum dos 144 mil, mas nos adoradores da besta eles vão ser feridos, assim como lá no Egito aconteceu só com os egípcios, e eles vão ser feridos com vão ser torturados, feridos com essas feridas malignas que esse primeiro anjo joga sobre a terra. Vem o segundo anjo, joga a sua segunda taça no mar. 1/3 do mar já tinha morrido. Agora morre tudo que há no mar. Durante a segunda trombeta, falou que 1/3 das embarcações e dos animais tinham morrido. Agora tudo, não há mais mar. O mar está morto em sangue por causa da morte causada
durante essa punição. A terceira taça, o terceiro anjo, joga sua taça nos rios e nas fontes de águas. Esse juízo, o anjo diz, é por causa daqueles que assassinaram e derramaram sangue inocente dos santos e dos profetas. Agora eles são punidos pelos que fizeram. E assim como o sangue jorra das fontes e dos rios, é para lembrá-los que eles fizeram a mesma coisa com sangue inocente daqueles que serviam a Deus. Tomem, agora eles vão tomar sangue, não tem mais água pura para beber, igual no Egito. O quarto anjo joga a sua quarta taça, quero falar toca, mas não é trombeta aqui, são as taças que eles derramam sobre a terra. E o que acontece? Deus mexe com o sol e o sol traz um calor que queima as pessoas, um ardente calor nas pessoas. Imagina, elas já estão sem água, porque os rios e as fontes é tudo com água, sangue, já não tem nem mais o mar para se refrescar, estão com as feridas purulentas, doloridas, e agora esse calor que vai queimar a pele deles, não tem para onde ir. Em vez de se arrepender, olhar para o céu e pedir perdão para Deus, eles se endurecem, blasfemam de Deus e não se arrependem. O quinto anjo joga a sua quinta taça sobre o reino da besta e é trevas, assim como lá no Egito, aconteceu trevas só sobre o reino do Egito e os que estavam em Israel tinham luz. Aqui é só sobre o reino da besta. Só Deus pode fazer isso, a separação, mas ele causou uma treva só sobre o reino da besta. E agora, todos aqueles com as suas feridas, sem água, o calor que queimou eles, agora eles estão no escuro, trevas que ninguém podia ver nada, talvez se tocando, se jogando um com o outro, nos gritos, na dor. Eles estão com uma dor insuportável, diz. Grande dor nas pessoas devido às feridas, à sede e ao forte calor. E o que eles fazem, de novo, eles blasfemam de Deus e não se arrependem. É o coração duro do ser humano. A sexta taça. O sexto anjo toca. Desculpa, ele não toca. Desculpa. Ele joga a sua taça para a terra e ele joga no rio Eufrates. E o rio Eufrates se seca. Por que isso é importante? Qual é o motivo de jogar a sua taça sobre o rio Eufrates? O rio Eufrates é o maior banhador do Oriente Médio, é o maior rio que você tem lá. Mas o motivo da seca não é só para causar pânico em ninguém, esse motivo da seca é para servir de estrada para os reis que vêm do leste, vindo para já enfrentar, se juntar com o exército da besta para lutar contra Cristo na batalha chamada Armagedon. Nós vamos falar sobre essa batalha domingo que vem. Domingo que vem. Semana que vem nós vamos falar sobre essa batalha do Armagedon. O próximo estudo é sobre o Armagedon. Então nós vamos tocar mais para isso. Mas por que o Eufrates se seca? Se seca porque o Eufrates seco ele se torna estrada e os reinos que vêm do Oriente, lá do leste, vêm para a batalha. Quem são eles? Aqui está Israel, norte, sul, leste. Tudo isso aqui é leste e oeste está para lá. Mas fala que seca-se, o Eufrates está bem aqui, entre Irã e Iraque, está bem aí. Então, o Eufrates secando facilita o caminho para quem vem do leste, qualquer uma dessas nações, talvez Irã, Iraque mesmo, mas especialmente para quem vem desse leste aqui. Provavelmente o exército enorme, enorme que a China já tem hoje, vão se juntar com os outros, com Rússia e com outros, e vão tudo parar lá em, na planície de Israel, no Armagedon, para a grande batalha que nós vamos tratar no próximo estudo. Não perca. Interessantemente que entre o sexto selo e o sétimo selo houve um intervalo. Entre a sexta trombeta e a sétima trombeta houve um intervalo, mas entre a sexta taça e a sétima taça não há intervalo. Mas o que acontece na sétima taça é exatamente o que acontece nas sétimas dos outros. E aqui acontece um terremoto. E João menciona que este terremoto é como nunca houve em todas as eras. É o maior de todos. Quantos pontos na escala Richter vai ser este?
Até agora temos quase 10. Quem sabe qual o número desse? Vai ser tão grande esse terremoto que todas as cidades das nações, talvez as capitais do mundo, cairão. Jerusalém será dividida em três. Já é dividida em três politicamente, religiosamente, geograficamente, mas vai ser dividida em três geologicamente. Uma racha em três em Jerusalém, com pedras, com chuvas de granizo caindo sobre os homens. Chuvas dessas pedras pesam 35 quilos cada pedra. Imagina caindo nas pessoas, vai matar muita gente. Essa sétima taça então faz esse grande terremoto e ainda chuva de granizo com pedras enormes e super pesadas caindo sobre aqueles que estão contra Deus. E o que eles fazem? Blasfemam e não se arrependem. Blasfemam de Deus e não se arrependem. Acaba assim então Apocalipse 15, 16 com esta taça. O que vem pela frente? O que vem pela frente, capítulos 17 e 18, é o julgamento de algo histórico, algo que está aí já por milênios, que tem trazido desprezo e descaso, em certo sentido, ódio. Deus não odeia, mas causa ódio na gente de saber que idolatria é o que Deus menos suporta. Deus não suporta idolatria. E ele vai julgar a grande Babilônia. Por isso vai ter a queda da Babilônia. E tem 2 capítulos só para esta queda da Babilônia. Capítulo 17 trata da Babilônia religiosa. Ela vai ser julgada. E capítulo 18, essa Babilônia religiosa, ela também é dividida em dois. Ela tem a parte religiosa e a parte política comercial. Tem um país neste mundo que tem as duas coisas. Ele é religioso e político comercial. E eles vão ser tratados bem aqui, capítulos 17 e 18. Vamos abrir o capítulo 17 e ver quem é essa Babilônia aqui. Primeiro, vamos tratar da Babilônia histórica. Okay? A Babilônia foi começada com Nimrod, lá 3.000 anos atrás, lá em Gênesis, capítulos 6, 7, 8, 9, 10, quando fundaram Babel, quando o homem não quis mais saber de Deus e queria então fazer uma torre para chegar até Deus com seus próprios meios. Capítulo 10 de Gênesis. O fundador é chamado Nimrod. Vai em Gênesis 10, versículos 7 a 12, você vai ler sobre Nimrod. Nimrod então fundou e ele se tornou o primeiro rei de Babel. Depois Deus destruiu Babel. Nimrod se casou com uma mulher chamada Semíramis. Guarde todos esses nomes que eu vou usar ele daqui a pouco. Nimrod casou-se com uma mulher chamada Semíramis e ela ficou grávida e ia dar à luz o seu filho. Antes de dar à luz, Nimrod morre. Quando ela ganha o seu filho, ela chama ele de Tamuz. Virou uma cidade mais tarde, cidade de Tamuz, em homenagem a Tamuz. Mas ela disse, e todos acreditavam, que Tamuz era uma reencarnação. Olha onde começou a reencarnação, 3.000 anos atrás. É uma reencarnação de Nimrod. E daí então começaram a adorar Semíramis com o seu tamuzinho no colo. E ela reconhecida como a rainha dos céus com o seu Nimrod, Tamuz no seu colo. Não é à toa que Babilônia significa, vem de Babel, Babelônia, significa confusão. A confusão espiritual, a adoração, a idolatria, algo que Deus não suporta, começou lá, 3.000 anos atrás. E Babilônia, depois de Babel caiu, Babilônia continuou e sem muito êxito, mas no ano 800 a.C., Nabucodonosor restaurou, reedificou Babilônia e tornou ela um império mundial. Nós vemos em Daniel, capítulos 1 a 5, toda a glória, a pompa, e Nabucodonosor edificou uma das 7 maiores maravilhas do mundo, que são os jardins suspensos da Babilônia. Esse aí, Nabucodonosor fundou no ano 800. Mas essa Babilônia caiu. Nós lemos sobre a queda dela em Daniel capítulo 5, numa noite.
né? Acho que foi o filho ou o neto de Nabucodonosor, estava lá, e Daniel estava presente, e no ano 600, mais ou menos, da nossa época, os medos persas derrubaram Babilônia, destruíram, ela caiu, e nunca mais Babilônia se ergueu. Espera aí, nós vamos falar da queda da Babilônia. Ela caiu em 800 e nunca mais se ergueu. Então, que Babilônia nós vamos falar no capítulo 17 e 18 de Apocalipse? Que Babilônia que está caindo, se ela já caiu duas vezes, lá no ano 3000 antes de Cristo, quando Babel caiu, e depois no ano 600, quando Nabucodonosor reedificou e ela caiu de novo. Como explicar então? Como entender que ela vai cair se ela já caiu? Temos que entender isso. Preste atenção. Esta Babilônia de Apocalipse 17 e 18 não é a Babilônia geograficamente lá no Irã e no Iraque, lá na Mesopotâmia, onde une Eufrates e Tigres, e no meio tem Irã, Iraque, Babilônia. Não é aquela Babilônia, mas o espírito que começou de confusão, de paganismo, de idolatria daquela Babilônia, agora está nesta que vai ser chamado de Babilônia. Essa Babilônia agora ela é religiosa, tem a cultura e a idolatria pagã semelhante à Babilônia antiga. Deixa eu mostrar isso para você na Bíblia e na história. A idolatria babilônica. Lembra-se, Nimrod, fundador de Babilônia, casou-se com Semíramis, essa é a Semíramis, e tiveram um filhinho chamado Tamuz. Como eu já disse, Nimrod morreu, nasceu Tamuz, o pai já estava morto e pensaram que era uma reencarnação e começaram a adorar a Semíramis, chamando ela de deusa ou rainha dos céus, e os caldeus e também os cananeus, todos eles adoravam essa deusa Semíramis com seu tamuzinho no colo, como se fosse mamãe e o seu bebê no colo. Isso foi achado arqueologicamente em Israel. Quando os cananeus habitavam lá, eles tinham esses deusinhos, esses nichos de, como muitos têm hoje, ídolos, não é, em casa. Então esse era um ídolozinho de Semíramis com o seu Tamuz. Então isso era normal, era comum. E a Bíblia trata disso. Eu vou ler daqui a pouco uns versículos em Jeremias, Ezequiel, que são da época antes de Daniel, e falando por que que Israel foi para o cativeiro. E uma das razões também era a idolatria. Eles adoravam Israel, que devia estar aguardando o Messias, também adorava esta deusa chamada Semíramis. Olha aqui, Jeremias 44, 18. Pode ir lá, você vai ver esse versículo. Estou só transcrevendo o versículo aqui. Transcrevendo, não, copiando. Jeremias diz, mas. Não é Jeremias que está dizendo, Jeremias está dizendo o que o povo estava dizendo. Ok? Então o povo estava dizendo, mas desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus e de derramar ofertas de bebidas a ela, nada temos tido e temos perecido pela espada e pela fome. Eles estão reclamando com Deus, contra Deus, de que eles pararam de adorar esse ídolo e agora estão sendo punidos. Que cabeça, Israel! É isso que Jeremias está falando. E falou: vocês vão ser punidos. E eles foram mandados para a Babilônia por causa dessa idolatria, adorando Semíramis, a rainha dos céus. Ezequiel, da mesma época de Jeremias, escreveu o mesmo. Ele falou: então, ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. Opa, Ezequiel está escrevendo, ele foi levado até o templo, lá em Israel, em Jerusalém, na casa do Senhor, e nota, lá, Ezequiel disse, eu vi mulheres sentadas chorando por Tamuz. Tamuz era o filhinho de Semíramis. Não chorando por Deus, não chorando pelo povo, não chorando pela desgraça deles mesmos, mas chorando por Tamuz, um ídolo. Então o povo de Israel estava idolatrando esse ídolo maldito que veio lá de Babilônia, de Babel. Isso, eu imagino, se repugna a gente,
Imagina o nosso Deus que é santo, 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 e abomina, e odeia, e não gosta, e não suporta idolatrias. Isso em Isaías diz que Deus não suporta a idolatria. E o povo dele estava adorando essa rainha dos céus com seu tamuzinho. Agora, Babilônia tem esse espírito, essa Babilônia agora. Nós vamos descrever para você em Apocalipse 17 quem é essa Babilônia. Ela tem o mesmo espírito que veio de Babilônia, por isso ela é chamada de Babilônia. Então não é a Babilônia regional lá na Mesopotâmia, mas é o espírito idólatra pagão da Babilônia agora está nesta que é chamada de Babilônia. Então temos em Apocalipse 17 a queda da Babilônia religiosa. Ela é chamada aqui em Apocalipse 17, vários versículos, 1, 5, 15, 16, todas essas vezes ela é chamada de grande prostituta, grande meretriz. É assim que ela é chamada. Agora, prostituição na Bíblia pode ser prostituição sexual, mas neste caso aqui, e em muitos outros casos também, prostituição é prostituição espiritual, ou seja, idolatria diante dos olhos de Deus é prostituição. Você pode notar isso tanto em Apocalipse 2:14, você vai notar que prostituição espiritual é idolatria, como em Levítico 17, esse é só um dos dois versículos que eu podia pôr aqui, mas tem vários outros que mostram que prostituição espiritual é idolatria. Então, essa grande prostituta, essa grande meretriz, ela é meretriz no sentido de paganismo, idolatria, que é abominável diante dos olhos do nosso santo Deus, o Criador de todas as coisas. Então, essa meretriz aqui é uma sociedade idólatra. E ela é chamada de Babilônia por causa desse espírito maligno, satânico, de idolatria que está nela. Quem é ela, na verdade? Então, se não é a Babilônia regional? Aqui está o mistério. E João vê claramente, porque o anjo diz para ele. Apocalipse 17, versículos 13 a 18. Ele fala que essa Babilônia, essa grande meretriz, essa grande prostituta, ela tem grande poder político. Guarda esses detalhes. Ela tem um grande poder político. O poder dela é tão grande que ela manda no anticristo. O anticristo tem todo o poder de Satanás para reinar. E, e o anticristo obedece Babilônia, esta prostituta, meretriz espiritual pagã de idolatria. Ela tem grande glória, pompa, luxo, o que você pode imaginar de dinheiro, de glória, de estar sobrando, ela tem tudo isso. E ela tem também uma grande falsidade, ou seja, mentira e reina nesta falsa, vamos dizer, nesta Babilônia que está aí. Então, esse é um mistério. Tem mais mistério para ser revelado aqui. E o anjo fala: Você quer saber quem é ela? Quem é essa Babilônia? Eu vou dar uma pista aqui para você. Ela tem 7 cabeças, no versículo 9. E também ah, ela está sentada sobre 7 montes. Então aqui estão a besta, não é? Ela está sobre a besta, está assentada na besta. E também esses 7 montes, que também são as 7 cabeças, são 7 montes, ou 7 colinas. Note agora uma coisa. Não sou eu que estou falando isso e nem estou profetizando nada. É só ligar os pontos, ler a palavra de Deus e fazer as conexões, ok? E muitos não chegam nesse ponto porque não querem ou querem ignorar. A cidade de Roma, e eu amo Roma, e amo muito mesmo, é uma das minhas mais favoritas do mundo, pela história que eles têm, por tantas coisas que tem lá. Eu sou metade italiano também, então eu amo Roma, amo a Itália. Então, não estou falando contra Roma, contra os italianos. Não tem nada a ver com pessoas. Estou dizendo um império romano que reinou, destruiu o mundo, fez o que eles fizeram. O espírito desse império romano vai ser ressurgido, mas ele já existe. Ele morreu, mas como Daniel fala que tinha uma estátua,
e tem os pés de barro e pés de ferro, e também aquele quarto animal que Daniel vê, que era horrível, esquisito, não dava nem para dizer, é a Roma. Ok? E Roma, como tem pé de barro e pé de ferro, significa o político e espiritual, que os dois não se grudam. Política e espiritualidade não gruda, não bate, que é igual ferro com barro, não gruda, não tem como, não tem liga. E Roma tem isto. Como Roma tem isso? Porque Roma, não estou dizendo do país, da cidade, estou dizendo do o império, a ideologia, o que está lá dentro. O Vaticano está dentro de Roma. Então, esses 7 reis, que são os 7 montes também, tem duas pistas aqui. São 7 reis que talvez venham de um novo império romano, o ressurgimento de um tal império romano, ou pode ser dentro do Vaticano, porque o Vaticano é um império. O Vaticano é um império. E o pontífice que está lá, ele é um rei. Todo mundo sabe disso. Ele é o rei das nações. Todos os reis vão lá beijar as mãos dele, ou do anel dele, antes de começar o reinado dele. Você vai ver, eu vou mostrar uma foto já já para vocês. Então, Roma, no sentido de político e espiritual, Vaticano. Vamos colocar o nome de Roma. Não é Roma em si, mas o que está dentro de Roma, que é o Vaticano. Ok? Aquele pedacinho que é um país, que tem uma bandeira, que tem um dinheiro, que tem um rei, é um país. E esse país é político e é religioso ao mesmo tempo. E o que esta Babilônia, esse país, tem feito é o mesmo que Babilônia tem feito em relação a propagar, profundir, espalhar, exigir e fomentar de todas as maneiras idolatria contra o nosso Deus. E nós sabemos o que acontece no mundo idólatra através deles. Então, os 7 montes, de novo, são os 7 montes onde ela está assentada. Então, ela é o Vaticano, está aí dentro. Então, os 7 montes, eu já fui em Roma, você já foi em Roma também, talvez? Se não foi, aqui está o mapa. Okay? Essa é a cidade de Roma. E tem 7 montes. Tem o Quirino, tem o Aventino, tem o Capitolino, bem aqui, bem perto de onde está o. Não são montanhas enormes, são colinas só, montanzinhos. O Palatino é onde está aquele museu da imigração, sabe? Que a gente tem que subir aquela escadona enorme para chegar lá em cima. Esse é o Monte Palatino. Está lá. O Esquilino, o Caeline está aqui e o Vimino está lá em cima. Então, esses são os 7 montes. Todo mundo sabe. Roma é a cidade sob 7 colinas, os 7 montes. E essa mulher está sentada sobre eles. Quem está sentado lá é o país chamado Vaticano. O apóstolo Pedro, eu não estou inventando nada. O apóstolo Pedro teve em Roma. Aliás, ele morreu em Roma. Ele não foi crucificado em Roma, como Paulo foi decapitado em Roma, pelo Império Romano. Pedro também. Pedro estava em Roma quando escreveu 1 Pedro. E no capítulo 5, ao se despedir para os crentes dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, ele escreveu: Irmãos, aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações. Pedro estava em Roma e ele nomeia Roma usando um pseudônimo. Quer dizer que desde aquela época, quando Pedro escreveu, 2000 anos atrás, Roma já era reconhecida como Babilônia. Então não é novidade quando João fala agora Babilônia, era para os judeus saber que Babilônia, é engraçado que muitos crentes não percebem isso, porque não lê a Bíblia dessa maneira, para entender as coisas fazendo conexões. Mas Roma é Babilônia no sentido de idolatria desde aquela época. Então Pedro diz: aquela que está em Babilônia, aqui onde eu estou, também eleita, a igreja, envie-lhe saudações. E também Marcos, meu filho, que estava com ele. Saúde uns aos outros com um beijo de amor. Babilônia é ela, o Vaticano. No versículo 18, diz que ela é uma grande cidade. O Vaticano não é grande cidade, mas o poder que ele tem poder sobre o mundo todo. Aquele paizinho desse tamanho é riquíssimo, é um dos mais ricos do mundo. Aquele paizinho tem um império. Ele nomeia o seu próprio rei. O rei é o pontífice. Pontífice.
Está lá em cima. É o rei, chamado Papa. Ele domina sobre os reis da terra. Então, Babilônia aqui é Roma, no sentido de Vaticano. Poder idólatra mundial. E tem iludido pessoas, mentindo, usando a palavra de Deus. Eles usam a palavra de Deus para mentir, dizendo que Maria é a mãe de Deus, e ela é a mãe de Jesus, mas eles põem Maria acima de Jesus, eles adoram Maria em vez de Jesus. Eu fui católico, eu sei o que estou falando. E vocês que são brasileiros e vão me ouvir, estão me ouvindo, sabem muito bem disso. Muitos de nós saímos desse meio. Muitos não sabem. Aqui nos Estados Unidos, poucos entendem dessa situação. Quem não conhece a Igreja Católica, no sentido que nós conhecemos, ela domina o mundo inteiro com a sua imunda idolatria. A própria reza que a gente aprende quando criança, o Ave Maria, que é cheia de graça, e que rogai por nós pecadores, se pede para ela orar por nós pecadores. Tem que orar para Jesus, para Deus, Pai, não para ela. E a adoração vai desse jeito. E é só um desabafo aqui, num certo sentido, entendendo o que ela tem feito no mundo inteiro, esse poder satânico, usando essa Babilônia, fazendo isso com o mundo inteiro, cegando as pessoas da verdade. Sai delas, é a mensagem que nós vamos ver daqui a pouco, se você está lá. Então, na tribulação, Roma, o Vaticano, pior do que é hoje, será o centro de toda a atividade religiosa do mundo. Talvez um trato, porque ela manda no anticristo, ela vai exigir também que o anticristo faça com que vai ser a única religião do mundo. Provavelmente isso que vai acontecer. Não vou estar aqui, nem você, então, mas é para aqueles que estiverem saber. Essa é a religião e Deus vai punir feio. Lembra da Semíramis? Com seu bebezinho Tamuz? Aqui está ela. Okay? E aqui também está a Isis, com o seu bebezinho Horus, também é uma deusa, também chamada de Rainha dos Céus. Aqui também, deusa, Semiramis com Tamuzinho, seu reizinho. E aqui está Maria. Isso aqui é antiga, do século V, se não me engano, essa gravura, do século V século, da nossa era. Bem antigo. Maria com Jesus. E você vê, em vários lugares nós vemos fotos, não fotos, desenhos, pinturas e gravuras de Maria com Jesus e se adora a mãe em vez do bebê. Jesus é só um bebezinho, ele não tem poder, ele é frágil, pobre bebê. Então se adora o poder da mamãe como rainha dos céus, mãe de Deus, nesse sentido. É isso que a Igreja Católica, Apostólica, Romana tem feito no mundo todo. Olha aí, todo mundo, em todo o mundo, tem aparições de Maria. No Brasil, a rainha padroeira do Brasil é chamada Aparecida, porque apareceu em Aparecida. É Maria que apareceu na cidade de São Paulo, chamada Aparecida. Esta. Tem Lourdes na França, tem Fátima em Portugal, tem Guadalupe aqui pertinho de nós no México, tem Querupita na Itália e vai para o mundo inteiro, eles têm a sua Maria. E note todas, quase todas as Marias têm o seu bebezinho, olha aqui, bebezinho no colo, Maria com seu bebê, nota? Não é nada diferente do que Semiramis com Tamuz no seu colo. É o mesmo espírito que começou lá 3.000 anos atrás de idolatria pagã, reconhecendo a mulher como rainha dos céus. Rainha dos céus é Jesus Cristo, é o rei dos reis, senhor dos senhores. Mas eles confundiram as pessoas para adorar. A Maria não tem nenhuma culpa disso. Ela era uma santa de Deus, que Deus escolheu para trazer o seu filho neste mundo. Mas o inimigo, o diabo, o imitador de Deus, ele tem causado isso no mundo inteiro, cegando, usando essa religião, causando esse desvio de atenção para Jesus, pondo a atenção na Maria. Aqui está, várias figuras, mesmo espírito maligno lá de Babel, por isso que ela é chamada de Babilônia. Então, Babilônia, meus irmãos, é Roma, é o Vaticano, é isso aí que vocês veem. A cidade religiosa e política. E note, ela vai fazer um contrato com a besta, mas
a besta e os 10 reis que vão surgir aqui em Apocalipse 17, eles vão destruir a Babilônia. São eles que destroem aqui no capítulo 17. Então, eles viram contra aquela que tem poder sobre eles. Então, eles se juntam, ganham força e eles acabam com o poder dela. Bye, bye, Babilônia. Esse é o Papa atual, Papa Francisco, argentino. Bye, bye, senhor. Enganando pessoas. Enganador, você vai receber o seu juízo. Você e todos os outros que estiverem junto com você por séculos, enganando pessoas, tirando elas da verdade, usando a palavra de Deus para falar mentira. Vocês vão ser punidos. Tomara que todos os católicos ouçam esse estudo. Tomara mesmo, para entender o que está acontecendo. Deus ama você. Deus ama cada um de nós. Mas Deus odeia a idolatria, odeia o paganismo. Ele não suporta. Ele é o Deus. Ninguém mais pode se sentar no lugar de Deus. Bye, bye, Babilônia. Capítulo 18, temos outra Babilônia. É a mesma. Só como Daniel mostra, pés de barro e pés de ferro, e não se ligam. O poder de ferro é o poder político. O poder de barro é o poder mais fácil, por isso foi destruído pela própria besta, certo? O poder religioso. Agora, o poder de ferro é muito mais forte. Eles têm um poder incrível. Esse país, essa religião política, ela manda no mundo inteiro. Ela governa o mundo. Nós não sabemos, mas por que você acha que cada eleito presidente ou rei ou primeiro-ministro eleito, primeira viagem, se eles podem, eles vão até Roma, até o Vaticano, para beijar a mão do Papa e pedir a bênção para o reinado deles? Por que eles fazem isso? Porque eles estão debaixo desse reinado maligno neste mundo. É por isso. E na Apocalipse 18, Deus vai lidar com eles. Então a besta destruirá a Babilônia religiosa, no capítulo 17. Mas no capítulo 18 é Deus que vai lidar com esse aspecto político, comercial de Roma, Babilônia, Vaticano. Aí está. Ela, sentada, com as 7 cabeças. Ela, a mulher, a prostituta, a rainha das abominações, reinando nesse lugarzinho chamado Vaticano, o mundo inteiro se verga para ela, Deus vai tratar com ela. Então, Roma, que prostituiu com idolatria todas as nações, versículo 3 do capítulo 18. Ela que enriqueceu os comerciantes da terra com seu luxo, a sua pompa, a sua glória, as igrejas forradas de ouro. Vai lá no pobre estado do Minas Gerais, entra nas igrejas católicas, lá você vai ver forrado de ouro que poderia alimentar todos os pobrezinhos que estão lá naquele estado, naqueles lugares. Vai em Portugal. Eu fiquei arrepiado quando fui em Portugal a primeira vez e entrei lá em Lisboa em igrejas católicas com ouro do Brasil arrancado dos nossos. Mataram pessoas para arrancar aquele ouro e elas estão lá penduradas nas igrejas, nas paredes de igreja lá em Portugal. Me deu uma raiva, vocês nem podem imaginar, de ver o nosso ouro lá. Mas Deus vai julgar. Ele vai julgar. E ai de ti, Babilônia, vai cair com todo o poder pelas mãos de Deus. Você vai cair. E não sou eu que estou prometendo, eu só estou regozijando com a sua queda. Por causa das igrejas forradas de ouro, as obras de arte caríssima que elas têm, a pompa. Quanto gastaram? Milhões nessas obras. Vai no Vaticano e você vai ver essas obras lá. No Museu do Vaticano. Os crucifixos dourados, o próprio Papa com a sua coroa de ouro e a sua cruz de ouro. Meu Jesus morreu numa cruz de madeira e eles carregam uma cruz de ouro, iludindo o povo sem cabeça. Todo o comércio religioso que através desse império maligno tem feito o mundo gastar o seu dinheiro com indulgências na Idade Média, pagando para ser retirado do inferno ou do purgatório.
O comércio das missas, missa disso, missa daquilo, e tem que pagar para todas essas missas, as músicas, os padres e tudo mais, e todo. Deus vai julgar Babilônia. Ai de ti, Deus vai destruir essa pompa sua, essa sua glória maligna, Deus vai julgar. Em um só dia, ele vai derrubar, vai queimar tudo e depois vai lançar na profundeza daqueles mares. Para sempre, Babilônia cairá. E no Apocalipse 18, se juntam os reis da terra, os moradores, os marinheiros, todos aqueles que fizeram a sua glória através do poder que Babilônia deu para eles, eles vão dizer: ai, ai, tu, grande cidade, Vaticano, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o seu juízo. Aí está, Babilônia. Em uma só hora, Deus vai te julgar. E ao fim da feitiçaria, da idolatria, da abominação, você vai pagar por tudo que tem feito no mundo inteiro. Ai de ti, Babilônia. Acabou, Babilônia. Nunca mais você vai se erguer, nunca mais vai fazer as pessoas se enganarem, serem enganadas com as suas feitiçarias, idolatrias, que têm trazido engano e tirando as pessoas do caminho de Deus com mentiras. Ai de ti, reis. Ai de ti, todos vocês, governadores do mundo, que vão lá pedir a sua bênção para a vossa senhoria, o Papa, o pontífice, o rei dos reis, desses reis. Mas ele não é Senhor dos senhores, não é o Rei dos reis eterno. Eles têm o dia, hora marcado. Vem, Senhor Jesus. O seu dia está marcado. Vai lá. Esse aqui é o Biden. Já foi lá algum tempo atrás. Vai de novo, pode ter certeza. Até a rainha da Inglaterra, que nem é anglicana, nem é católica, foi lá pedir. Esse não sei quem é, mas é da África. Foi lá, não é só porque é preto, não, porque ele é da África mesmo, eu já li lá. O asiático também aqui. O árabe foi pedir a bênção do Papa. O Hugo Chávez também foi lá pedir a bênção do Papa. E o Trump também. Trump não beijou a mão dele, mas foi lá pedir a bênção dele. O Mr. Obama também foi lá. Um judeu! E o Lula? Até o Lula, até o Lula. Sim, até a dona Dilma foi também. E o Vladimir Putin. Veja, o mundo inteiro representado aqui nessa foto. Todos os continentes estão aí, mostrando que todos os reis da terra se vergam para a Babilônia, se vergam para o Vaticano, se vergam para esse rei pontífice da Igreja Católica e vão lá pedir a bênção para o reinado maligno deles aqui neste mundo. O Senhor Jesus vai reinar neste mundo por 1000 anos sobre vocês para sempre. Então, Roma, Vaticano, Babilônia, nunca mais. Versículos 22 a 24, nunca mais. Deus vai queimar tudo em um só dia, em uma só hora. E depois vai lançar lá profundezas. Nunca mais haverá ídolos. Aleluia. Nunca mais feitiçarias. Aleluia. Nunca mais sangue inocente será derramado. Aleluia. Acabou, Babilônia. Nunca mais. Bye, bye, Babilônia. Some. Vem, Senhor Jesus, acaba com ela, Senhor Jesus. E você está nela hoje, sai dela. É a mensagem de Jesus, sai dela. Sai dela. Ouça, capítulo 18, versículos 22 a 24. Saiam dela, vocês, povo meu. Se você sente que você pertence a Deus, saiam dela, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Pois os pecadores da Babilônia acumulam-se até, os pecados da Babilônia acumulam-se até os céus. E Deus, aleluia, Senhor, se lembrou dos seus crimes. Amém. Obrigado, Senhor. É o seu fim, Babilônia. É o seu fim. E eu me regozijo no Senhor, que Ele vai fazer isso. Ela me enganou, enganou minha família, enganou os nossos brasileiros, engana o mundo inteiro. Mas o Senhor Jesus vai acabar contigo. Na próxima semana, nós vamos terminar o estudo, o começo do fim, vamos terminar com Jesus voltando pela segunda vez, no final da
tribulação, vai enfrentar o exército da besta, na batalha de Armagedon vai ser uma batalhona, e nós vamos assistir, nós vamos ver, nós vamos estudar. Já leia antes, capítulo 19, e nós vamos até o versículo capítulo 22. Depois vamos ver o reino milenar de Cristo por 1000 anos, o julgamento final de todos os incrédulos, e aí novos céus, nova terra e a eternidade. Amém. Aleluia. Ora vem, Senhor Jesus. Nós te glorificamos, ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, porque tu és Rei, tu és justo, grande são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Tu sim que eras, que és e que há de vir. Grandes são as tuas obras, ó Rei das nações. Quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo, Senhor Jesus. Por isso nós te adoramos e nós te glorificamos, Senhor. Muito obrigado pelo entendimento da tua palavra que o Senhor tem nos dado. Nos ajude, Pai, como igreja. Nos alerta, Senhor Deus. Nos reavive nesse final de tempos para aguardarmos dos céus a manifestação do nosso grande Deus e Salvador, o Senhor Jesus, que vem, vai nos tirar deste mundo e vai julgar este mundo, e vai julgar toda a malignidade que tem sido imperada, que tem imperado neste mundo. Obrigado, Senhor, pela justiça do Senhor, que o Senhor vai trazer sobre a besta, sobre o diabo, sobre o anticristo, sobre todos que estarão nessa terra. Tem misericórdia daqueles que ainda estão te rejeitando, daqueles que no futuro vão sofrer tudo isso, Senhor Deus. Traga salvação, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.